Programa Grande dos Manhãs com a doutora Clementina Almeida, já é a nossa conhecida, nossa psicóloga clínica, psicóloga, portanto, neste caso, falamos de génios com chupeta para bebés, mas também não, mas também para crescidos, enfim. Diretora também do For Babies, enfim. Vamos hoje falar da saúde mental dos bebés, é isso? Então... Se calhar temos vindo a falar muitas vezes no desenvolvimento e nas capacidades que eles têm, mas se calhar também é importante começarmos a falar de alguns sinais, aquilo que nós chamamos de sinais de alerta, para que os pais possam perceber quando é que é necessário uma intervenção, pedir ajuda. Sim, e claro. Perceber o que é que se passa Temos com eles. vídeos disponíveis quando achar conveniente. Doutora, por favor, diz. Vou dizendo. Exatamente, Okay. Muito bem. Então vamos lá. Então é assim, efetivamente, ao contrário do que se possa pensar, os bebês também sofrem de angústias, sofrem de stress e podem eventualmente, se não forem atendidos atempadamente, instalar esse tipo de reação às circunstâncias e ao meio e isso desencadear psicopatologia, ou seja, à semelhança do que existe em termos de manuais de psicopatologia para adultos, também existe um manual de psicopatologia dos 0 aos 3 anos. Dos 0 aos 3? Anos, portanto, saúde mental da primeira infância, Claro. não é? Cada vez mais nós sabemos que as bases dos primeiros anos, ontem cruzava-me com um artigo em que um neurocientista dizia que os cangurus resumiam a investigação toda, todos os anos dele de investigação, porque cada vez mais nós percebemos que a relação do bebê com a mãe, que a relação, neste caso, os cangurus trazem os seus Sim. bebês após o nascimento imaturo deles na sua bolsa durante aquele tempo e de facto nós fomos ao longo dos tempos perdendo a nossa bolsa imaginária e o que nós sabemos é que efetivamente tudo o que diz respeito à saúde mental, ou seja, todos os subsistemas que se vão desenvolvendo ao nível da atenção, do raciocínio, todo o cérebro se está a desenvolver e portanto também estamos a desenvolver áreas específicas. Sim, é provavelmente a fase mais importante. A básica, é aquela que, à semelhança de uma que vai casa... depois determinar muita coisa no futuro. Tudo não é? o resto, tudo o resto, Até basicamente. aos 3 anos. Até aos 3 anos são as fundações da casa. Mais tarde, eventualmente, a casa pode ter que sofrer reparações, mas nós nunca conseguimos até aos 3 anos é a fundação... Depois vai até aos 7 as paredes, não? E vamos por aí fora, Sim, não é? vai-se construir. E eventualmente há coisas que se calhar são de superficiais, que podemos alterar com Sim, uma pintura. Mas isso é a pintura, não é? Isso já é a parte da pintura, arranjar uma telha ou outra, mas está lá a estrutura. Exatamente. Quando a construção dessa estrutura não corre tão bem quanto desejaríamos, isso pode eventualmente trazer problemas futuros, não só em termos de saúde mental do próprio bebê, como mais tarde em criança, como hoje em dia conseguimos perceber as relações entre as falhas existentes na primeira infância, por exemplo, a diabetes, a hipertensão arterial, ou seja, os Estados Unidos são ótimos nesse aspecto porque têm amostras brutais de milhões de pessoas e há 2 anos saíram estudos interessantíssimos que relacionam a infância que os adultos que recorriam aos seguros por hipertensão, por diabetes, por o que fosse, tiveram e, portanto, conseguimos relacionar questões físicas, portanto, saúde sim, física. Saúde física, já não é saúde mental, é mesmo a saúde física, exatamente. não é? Ora, tenho que perceber, primeiro dizer lá para casa, portanto, já percebemos que, e há pouco falava nisso, as crianças, os bebés neste caso, sofrem também de stress, não é? Ele existe, e eles sentem. E há depois o stress tóxico. Exatamente, Que ou seja, é o quê? O stress normal é aquilo que nós durante a vida, durante o dia, vamos tendo ao longo das nossas experiências, que pode ser, por exemplo, eu ir a atravessar uma estrada e ver um carro aproximar-se e rapidamente eu tenho uma reação inata de descarga de algumas hormonas, de alguns neurotransmissores que me fazem atuar, que regra geral é fugir, eventualmente, não é? Antes que o carro nos apanhe, Sim. ou eventualmente numa situação de agressão, poder reagir. Aqui nós estamos a ver os efeitos nocivos desse stress, ou seja, nós temos este subsistema que é acionado quando nós percebemos stress. Pode ser uma percepção subjetiva, não é? Por exemplo, eu vou ter um exame e eu acho que aquilo vai correr mal, não tenho propriamente um urso nem um leão ali à frente, mas cá dentro eu sinto como tal. E este sistema... algo que vai criar angústia? Não necessariamente, não? Ou seja, este é um sistema que é para nos proteger, não é? Que existe dentro de nós para nos proteger.
proteger. Quando eu sou confrontado com muitas situações de stress, ou quando numa situação de stress eu não tenho um adulto que me possa confortar e me fazer levar aos níveis básicos, normais, calmantes, o que acontece é que este sistema fica ligado em on continuamente. Sim. E inunda o cérebro. E como vimos E é de tal ali, forma tóxico que inunda o corpo, não é? Que e inunda tudo. destrói células, ou seja, aquela coisa que falámos a semana passada, Sim. da poda neuronal, Sim. pode acontecer por excesso de cortisol no sistema, e isso acontece quando as situações são de stress persistente, stress muito elevado, ou quando não há um adulto que possa abafar, conter aquilo que o bebê está a sentir. Muito bem. Vamos tentar rapidamente dar aqui algumas explicações para quem nos acompanha, contando naturalmente com a doutora Clementina, que é perceber, enfim, para os pais, para os educadores, para os avós, eventualmente, sinais de alerta. Ou seja, quando é que deve soar o alarme para que possamos ter maior, ou levar o nosso filho, neto, educando a uma consulta. Não é? Regra geral, o importante é os pais terem alguma noção do desenvolvimento, não é? Isto normalmente é intuitivo, os pais têm um radar, um bebedar, que vai dando sinais de que, por exemplo, aos 6 meses já deveria estar sentado, que ao fim do mês o bebê exprime logo aquele sorriso brilhante que permeia as mães depois de muitas noites sem dormir. Este tipo de sinais que são desenvolvimento normal, se um pai se apercebe que há qualquer coisa, e os pais dizem muito nas consultas, há qualquer coisa que não me parece bem, há qualquer coisa, não sei muito bem o que é, mas há qualquer coisa. O não apontar, o não responder, por exemplo, termos um bebê que brinca e que os pais se dirigem a ele e ele não responde, finge que como se estivesse no mundo dele, são tudo sinais de alerta para os pais perceberem o que é que se passa. Também coisas que o bebê já fazia, por exemplo, ser capaz de dizer mamã ou papá e deixar de fazê-lo. De resto, estamos a ver um vídeo que ilustra de alguma forma pais com crianças e os sinais de alguma forma. No fundo, também, e para além disso, também ilustra aquilo que é mais importante, ou seja, como é que os pais podem prevenir qualquer problema de saúde mental? É estando presentes, é estando responsivos, é conseguir perceber os sinais do bebê. Às vezes não é fácil, mas existem ajudas para isso, não é? E conseguirem brincar, falar, conversar, responder a tudo, porque toda a construção cerebral dá-se com base na relação. Sem ela, existe uma coisa que se chama neurónios espelho, ou seja, quando a mamã ou o papá olham para o bebê e se sentem bem, se sentem calmos, brincam, têm interesse, o bebê está a desenvolver, está a ativar as mesmas estruturas no seu cérebro, como se fosse um espelho daquilo que a mamã está a sentir. É óbvio que quando temos pais com patologia, imagina uma mãe deprimida, um pai obsessivo, ele terá algumas dificuldades em ler os sinais do bebê, porque também não terá muita disponibilidade para, e para além disso começa, por este efeito espelho também, a desencadear este tipo de funcionamento também no seu bebê. Portanto, tudo o que é marcos de desenvolvimento que os bebês tenham atingido e que de repente deixem de mostrar, tudo o que é o bebê não se retirar-se da relação, não olhar, não fazer contacto ocular, não responder pelo nome, não apontar, são tudo sinais que devem ser valorizados. Porque muitas vezes numa sessão a intervenção com bebês é rapidíssima, ou seja, regra geral, 2, 3 sessões e nós conseguimos fazer com que a orquestra volte a tocar. Portanto, é uma questão mesmo de estar com muita atenção e de agir preventivamente, naturalmente. Por exemplo, na 4Babies podem os pais aprender a estreitar esta relação que vai evitar esses problemas, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, nós a semana passada tivemos aqui uma belíssima demonstração de como isso pode acontecer. Julgo que temos ainda um vídeo para espreitar. Vamos aproveitar para fazê-lo. Estamos mesmo a fechar este espaço Génios com a Chupeta e tem a ver justamente com aquilo que nós estávamos a falar. Se não conseguem, então aprendam a fazê-lo, que são as relações, não é? Exatamente, ou seja, é uma coisa que em inglês se chama serve and return, ou seja, o bebê mostra as suas coisas e é suposto que o adulto lhe responda, e isso cria conexões constantes. Então, no primeiro ano, brutais, e cria conexões em
em áreas do cérebro que são responsáveis pela gestão dos sistemas de gestão de stress, que se digamos, consolidam no primeiro ano, não é? E aqui estamos a ver todas as outras áreas que dependem desta estimulação a desenvolverem-se, não é? Muito bem. Cá está esta ligação. Por exemplo, isto é um exemplo de como inicialmente quando o bebê aponta para um objeto, a mãe ou o pai podem nomeá-lo, por exemplo, e isso cria uma conexão. Mais tarde vai associar a conexão. O conforto, a resposta, não é? A ligação, enfim, o apoio. Sim, acima de tudo, o conseguirem ser interpretados nos seus sinais, claro, e serem, de algum modo, satisfeitos também em relação àquilo que estão a pedir. Que estão, abandono, negligência. Sim, claro. Muito bem. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença e marcamos o encontro para a semana. Se da sua parte não houver problema, colocaria já na agenda então e na próxima sexta-feira estaria por cá. Pode ser? Muito obrigado então.